Oi pessoal, estamos aqui para mais uma edição do programa Senta que lá vem história. E hoje eu trouxe um convidado especial que vai falar um pouquinho sobre a história da vida dele, sobre as pesquisas que ele fez, sobre os livros. Antes de anunciar, eu quero pedir a vocês que se inscrevam no canal do YouTube da Estação Difusora, para que a gente possa fazer um trabalho mais expansivo, um trabalho melhor, ok? Então, clica aí no sininho e se inscreve, que toda semana tem podcast novo, ok? Então, eu estou aqui com o professor Cláudio, ele que é historiador e também já foi professor, né? A gente vai conversar um pouquinho com eles para conhecer um pouco da história do professor e saber o que está nas pesquisas, o que ele está pesquisando hoje, para a gente conhecer os novos trabalhos dele e conhecer os trabalhos antigos. Professor, seja bem-vindo aqui à Estação Difusora e vamos conhecer um pouquinho da sua história. Como foi que começou a sua história de pesquisa na área de pesquisa de Garanhuns, primeiramente, né? Agradecer, Andréa, primeiramente pelo convite à Estação Difusora, né? Parabenizar pelo trabalho que está fazendo, principalmente pela nossa preservação da nossa memória, né, histórica e cultural. Isso é importante porque as novas gerações muitas vezes não têm muito acesso, né, à pesquisa, à documentação, mas através desse trabalho realmente a gente vai chegar mais longe e atingir, que sempre é o principal objetivo, que essa nova geração ela conheça a nossa história e se identifique com ela, né? A história de Garanhuns é belíssima e tem muitos fatos importantes, bons escritores, bons historiadores e pesquisadores que fazem esse trabalho, né, e que têm lançado vários livros importantes e que eles possam cada vez mais, através do seu trabalho, conhecer, né, conhecer essas figuras importantes da cidade. O professor é formado em História, né? Eu sou formado em História e esse trabalho de pesquisa, Sim. eu saio da faculdade, começo a trabalhar como professor, mas ainda não tinha uma noção, né, da história de Garanhuns. Na época não se trabalhava os fatos da não se conhecia, não né? se conhecia. E foi ensinando justamente uma aula no Colégio Santa Sofia que um aluno despertou essa curiosidade ao citar um personagem, Júlio Brasileiro, foi um político aqui na cidade, foi prefeito, uma vez prefeito em 1913, e depois foi eleito, mas não conseguiu cumprir o mandato porque ele foi assassinado. Isso me interessou e foi aí quando eu tive o meu primeiro contato, isso em 98, com o livro de Alfredo Leite Cavalcante e com o livro de Mário Márcio, primeiramente de Alfredo, onde destaca aqui o historiador mor da cidade. Então todos os pesquisadores, todos aqueles que têm curiosidade sobre a história de Garanhuns, é o livro primeiro que tem que ser lido pelo trabalho que ele fez e que é a fonte de pesquisa para todos nós. Então, depois de ler esse livro e ver a história de Garanhuns, eu cheguei até o Júlio Brasileiro. E aí, o fato que ocorreu na cidade é a hecatombe de Garanhuns. Então, isso me chamou a atenção e de o que era apenas para que eu me interagisse da história, passou a se tornar uma pesquisa. Que maravilha! E engraçado, por aí vocês de casa tiram que a gente não tem conhecimento da história da nossa própria cidade, né? E esse trabalho, por isso que é importante para que as novas gerações, as futuras gerações não passem despercebido, né, professor? Isso é a grande preocupação. Quando falamos em o conhecer a sua história, nós temos vários pontos históricos em Garanhuns, vários pontos turísticos, tudo isso faz parte dessa construção histórica de séculos, não é? E a citar aqui a própria estação de Garanhuns, é um marco histórico, né? Então não é só o prédio, é toda a história para aquela construção. Da cidade, né? Nós temos a própria cúria, né? Como chega aqui o primeiro bispo. Então todos os lugares ainda preservados, eles guardam
uma memória e uma história. Então, essa preocupação é justamente quando se instala um instituto histórico dentro da cidade, né? Então, esse instituto histórico, ele tem justamente essa função de preservar e divulgar e atrair os estudiosos, os professores, os alunos, né? Então, infelizmente, no momento nós estamos sem uma sede, mas a importância que um instituto tem para uma cidade tem que ser sempre olhada, ter um olhar diferenciado, porque é justamente esse trabalho. Porque temos bibliotecas com livros de escritores de Garanhuns, de escritores de fora que falaram sobre a cidade. Mas é preciso aquele trabalho de incentivo. E aí eu vou destacar a Escola Letácio Brito, que agora recentemente fez um trabalho sobre Garanhuns. Foi mesmo. E muitos, eu fui um dos convidados e outros pesquisadores, que justamente esse trabalho começa pela escola, onde você incentiva a leitura, onde o potencializa para que eles conheçam e vão atrás dos livros, dos pesquisadores, para que eles conheçam. E aí eles vão desenvolver. Imagino com as ferramentas que tem hoje, você vai poder guardar essa memória. Pois é. E temos também a Academia de Letras, porque quem escreve, seja na história, ele é um literato. Exato. Não é? Então são entidades importantes que ela precisa do apoio público. O apoio público porque a cidade, nós fazemos o trabalho. Exato. Quando somos convidados, nós vamos às escolas, faz um planejamento de visitações. Mas se você tem um local, isso é importante para toda a cidade, principalmente Garanhuns, por tantos talentos. Aí eu vou destacar os talentos, não só na literatura, mas no teatro. Nós temos aqui pessoas teatrólogos fantásticos, reconhecidos lá fora. Nós temos o nosso artesanato, nós temos nossos músicos. Então, é esse apoio que leva muito longe. Então, você imagine, quando eu escrevi a Hecatombe de Garanhuns, foi o primeiro livro, quantas pessoas lá fora, Rio, São Paulo, Minas, que leram esse livro. Tá vendo? Mas não é um elogio para mim, é um fato da cidade, que passou a ser conhecido. Da história da cidade. E quantas pessoas, com as suas obras, com os seus trabalhos, vai levar o nome de Garanhuns ainda mais longe. Exatamente, Pois é. Ô, professor, e me diga uma coisa, essa foi a sua primeira obra, né? O que despertou, a partir desse conhecimento que o aluno, como foi para você escrever, porque você ainda não era pesquisador, foi a partir do livro da Hecatombe que você começou a pesquisar. Então, foi muito difícil, por ser a primeira vez, não conhecer muito assim de pesquisa. Como é para fazer uma pesquisa, para a gente escrever alguma coisa em relação a isso? Andréia, é sempre um desafio. É um desafio para a pesquisa, porque nós saímos da faculdade com a metodologia. Sim. Então, a gente emprega aquela metodologia, né, do objetivo, das fontes que nós vamos pesquisar, mas na prática é diferente. Então, tudo começa pelo um cronograma. Sim. Você vai se organizar para um cronograma em cima daquele tempo que você vai pesquisar. Então seria o quê? Os jornais de época, né? Como foi o fato da Hecatombe, foi em 1917. Então, uma das entraves foi que Garanhuns não tem essa documentação. Ela não tem essa documentação para que você pesquise. Sim. E onde estão esses documentos? No Recife. Então, eu comecei a pesquisa em 1998. Então, o celular ainda era aquele, né, falando... Tinha que se deslocar para lá, né? Não tinha todos os recursos. Então, eu tinha que fazer as viagens nas férias e me deslocar para o arquivo do Estado. Sim. E lá consultar todos os jornais, transcrevendo o que tinha nos jornais. E só existiam 2 livros sobre a Hecatombe. O de Alfredo Leite Cavalcante... Sim. E Mário Márcio com a Anatomia de uma Tragédia. Era uma base para conhecer o fato, mas a minha pesquisa ela seguia outra metodologia. Sim. Né? Ela não seguia uma linha como Mário Márcio, ele seguiu mais marxista, a luta de classes. E eu fui para entender esse contexto, se havia realmente uma luta entre ruralistas e comerciantes. E aí vi que eram pessoas do mesmo nível que
tramitavam na mesma economia, tanto rural como comercial. Uma disputa de poder, digamos, né? Disputa de poder política. Sei. E aí você vem com entrevistas. E aí ainda peguei uma época que entrevistei pessoas que estavam no dia da hecatombe. E aí vem um processo, o processo da hecatombe, com várias leituras, aí você vai analisar. Isso faz parte da pesquisa. Você vai documentar fontes históricas, seja jornais, seja revistas, seja livros, e as entrevistas. Depois de tudo isso, e da análise para uma resposta que você busca. O que foi a hecatombe de Garanhuns? Qual o contexto que levou a acontecer aquela tragédia na cidade de Garanhuns? Então você quer essas respostas. Quando você consegue colher esses documentos, você começa a escrever. E aí o desafio é isso, encontrar onde estão essa documentação. E depois o escrever. Porque você vai ter que relatar um fato. E tem uma linha para escrever, né? E tem uma linha para escrever. E o professor optou, pelo menos nesse primeiro trabalho, pela linha romance que conta mais detalhes, não é isso? E tem a linha científica. Me explica um pouquinho. Exato. Tem uma das coisas que durante muito tempo não foi considerada pela história, se chamava o romance histórico. Muito tempo os historiadores, eles olharam com uma certa diferença para esse tipo de narrativa, porque achavam que entrava ficção nela. E aí era mais o texto retratando vamos dizer, até retratando o fato pelo fato, né? Fatos e consequências, causas e consequências. E você escrevia muito texto narrativo. Mas eu sempre gostei do texto do romance, porque você envolve as emoções, o personagem, o cenário, a época, como era que as pessoas se comportavam, o que elas vestiam, o que elas se alimentavam, que tipo de cultura elas consumiam, como era a cidade na época. Você descrever todo um cenário de Garanhuns. Então, na época, vamos dizer, o trem. Sei. Era o trem, as pessoas chegavam, existia a banda 2 de março, que recebia as pessoas ali na chegada do trem. Muitas vezes, pessoas com flores entregavam aqueles que estavam chegando. Os hotéis, os cafés, os saraus, os grupos de teatro. Então, Garanhuns vivia uma efervescência cultural muito grande, porque estava atrelada à economia do café e do algodão. Então, era a quarta economia de Pernambuco. Então, retratar isso no romance, você está escrevendo como um filme. Você está vivendo e aquele que vai ler o livro, ele vai se envolve, né? Se envolve nas emoções. Ele viaja naquele cenário. Do que o texto histórico, não tirando o valor de cada um. O texto histórico também é riquíssimo, né? É uma questão de preferência. Mas o texto histórico, ele vai trabalhar mais os fatos, o contexto, a análise e coisas assim do cenário, ele vai dar aquela passagem. Mas o romancista ele vai trabalhar tudo isso. Então, a história das mentalidades, ela veio para mostrar que o romance histórico tem uma grande importância, porque o pesquisador, ele pode criar um personagem, 2, 3 de ficção, mas os fatos e a pesquisa, eles são baseados em documentos. Tudo então, isso que ele faz é baseado, ele não foge muito, ele apenas dá vida à história. Dá vida à história. E aí eu vou citar uma grande escritora, garanhuense, Luzilá Gonçalves, uma das maiores escritoras do Brasil, garanhuense, residente em Recife, e que ela escreve romance histórico, tendo como personagem central sempre uma mulher. Então todas as histórias dela se destacam uma mulher. E aí entra a ficção e a história, mas que não deixa de ter a importância para aquele que lê. Então são essas as dificuldades: encontrar os documentos e o escrever, mas que eu sempre digo àqueles que se interessam em escrever: a leitura, leiam. Busque as oficinas de literatura, porque a leitura ela vai lhe dar os gêneros e você vai se identificar, seja com o conto, seja com o romance, seja com a própria história, a poesia. Então é a forma. A gente tem aqui também, vou citar outro, já falecido, um
um patrimônio vivo, né, da nossa história e da nossa cultura, Gonzaga de Garanhuns. Ele Sim. escreveu a história de Garanhuns em versos. Ó, que maravilha. E a pesquisa dele foi muito grande. Então tem uma importância. Com certeza. E citando ele, eu vou lembrar, o primeiro documento que eu li foi um cordel dele sobre a hecatombe de Garanhuns. Juntando justamente com o livro de Mário Márcio e Alfredo, esse cordel foi importante também, porque trazia algumas informações que ele pesquisou. Que maravilha. Aí você vê, Garanhuns é recheado de histórias interessantes. Você falou aí que Garanhuns foi a quarta economia do estado na época, né? E hoje? Aí, às vezes eu pergunto assim, depois de ler muitos livros, onde foi que parou a história de Garanhuns, né? Tanta importância, tanta... Aqui no Festival de Inverno você vê que aqui tem as 7 artes. Então, se deveria, pode ser até através do Instituto Histórico, um espaço para cada arte dessa se desenvolver, não só na época do festival, mas durante todo o ano, como literatura, por exemplo, não é isso, professor? O Instituto tem um trabalho muito bom, porque ele é o Instituto Histórico, Geográfico e Cultural. Então, sempre está promovendo eventos que envolvesse o teatro, a música, oportunizando também as crianças, os alunos, para trazer essas atividades, essas apresentações. A citar um grande teatrólogo, já falecido, um grande amigo meu, que o meu amigo Julierme conheceu muito, Marcos, fez muitas apresentações lá no Instituto. E nós abrimos um espaço, ele não tem um espaço em Garanhuns para fazer os ensaios e as apresentações. E nós cedemos o espaço para que ele fizesse. Então, nesse ponto, eu acho que é importante haver um apoio para que a gente possa dar a oportunidade para todas as 7 artes. Porque nós temos, como citei anteriormente, grandes talentos de Garanhuns com reconhecimento lá fora. Exatamente. E que faz um trabalho e que, se tiver um espaço, vai oportunizar as crianças, seja na literatura, seja no teatro, seja na dança, seja na música. Então, esses aí são pontos que a gente bate muito. É preciso voltar para os artistas da terra. E uma das coisas que eu sonharia é que, de repente, até o próprio Festival de Inverno tivesse o polo. De Garanhuns? Um polo de Garanhuns, com esses artistas, Sim. com essas apresentações. Porque isso, aqueles que vinham ao festival, os turistas, iam conhecer e as pessoas daqui da cidade e divulgar esses trabalhos. Porque nós temos aqui artistas plásticos maravilhosos. A citar agora o jazz, em que vários artistas entregaram quadros aos cantores. E Exato. Eles saíram maravilhados com a arte, com a arte plástica de Garanhuns. Imagine a literatura, imagine o teatro, imagine a música. Tudo isso vai levar o nome de Garanhuns. A gente não pode deixar morrer essas coisas, né? Não pode. O cordel de Gonzaga, por exemplo, se tiver como manter para que as próximas gerações conheçam o trabalho dele, seja refeito novamente, impresso novamente, né? Porque hoje a gente não encontra muito. Encontrava quando ele era vivo, né? Agora, se eu procurar onde é que eu acho um cordel de Gonzaga, ninguém sabe. Que você poderia se fazer uma homenagem, o dia do cordel, o dia de Gonzaga de Garanhuns. Porque nós temos aí a Dilene, cordelista, e temos vários outros que trabalham com cordel e que poderia se destacar um dia, em homenagem, porque veja quanto seu Gonzaga foi homenageado também aqui em Garanhuns, me lembro o Ano de Ouro e a medalha de mérito cultural, mas mais homenagens porque ele sempre foi uma pessoa dedicada ao cordel, e quanto ele divulgou o cordel e quanto ele fez esse trabalho da cidade, né? Fez o reizado, Então são essas coisas que você, ao prestar uma homenagem dessa e dedicar um dia
de divulgação, você vai manter viva aquele trabalho que ele tanto se dedicou. Então, eu penso assim, é a questão do apoio. O artista, ele não precisa de muito, ele precisa do espaço, porque o espaço é onde ele vai divulgar. E aí, sim, com isso ele vai gerar o quê? A renda para o trabalho dele e a própria renda para... E diz o ditado na música, o artista vai aonde o povo está. Onde né? o povo está. Ô, professor, depois desse trabalho seu da Hecatombe, qual foi o seu segundo trabalho escrito? A Hecatombe, ela levou um período, quase 16 anos de pesquisas, que aí eu até... 16 anos? 16 anos, tempo, né? E hoje, eu digo para os que estão nos assistindo, hoje a pesquisa ela facilitou por uma questão de a internet. Então, hoje você tem uma biblioteca nacional com um acervo online, espetacular online de jornais de todas as épocas, né? Jornais de Pernambuco, jornais de outros estados, e temos também já o Arquivo do Estado disponibilizando documentos online da história de Pernambuco, que aí vamos inserir aqui Garanhuns. E também os Mormons fizeram um trabalho espetacular, que foi salvar os documentos cartoriais de todo o país. Maravilha. Então hoje você entra e pesquisa famílias. Encontra tudo, né? Encontra tudo. Então hoje facilitou. E nesse trabalho, já o segundo, como eu tive dificuldade no primeiro com os documentos, aí eu parti para uma ficção que foi lançada em 2012, Sim. chamado República. Então é um livro que é uma ficção que se passa numa cidade que dá o título ao livro, em que há um coronel em que manda na cidade, e aí eu fiz uma comédia. Eu estava passando por um período de depressão. E aí, quando a gente está em depressão, a gente quer fugir um pouco. Quer aliviar um pouco. Né? E aí eu criei, né, essa cidade, onde eu fui criando personagens pitorescos. Sim. Que existia o bêbado, o padre, o sacristão, a fofoqueira, aquele político corrupto. Sim. E aí a história gira em torno disso, né? É bem típico de cidade do interior. Do interior, né? Com aquela política de dominação desse coronel, um prefeito que é apoiado por ele, que obedece, né, tá sobre a rédea e a cidade toda, e aí vai haver uma mudança, vai chegar um personagem que muda todo esse domínio. Então, foi mais uma questão que eu tinha dificuldade e eu digo, não, vou voltar para a ficção. Foi mais um desafio, porque você criar, né, cada personagem, e eu sempre digo assim, para o romancista, ele vai sempre se envolver. Então você vai ser... Sentir as emoções. As emoções. Então você vai ser cada personagem. Se o personagem é como na própria Hecatombe, a Ana do Perron, é a viúva, naquele momento em que ela sabe da morte do marido e cria uma revolta, você tem que se revoltar igual a ela, sentir. Você vai ser aquelas pessoas que estavam na cadeia temerosas Sim. de um ataque. Então, o romance ele me envolve durante a escrita. Já o República, ele conseguiu me tirar realmente da depressão. Porque cada personagem eu conseguia me divertir, mesmo o coronel sendo um personagem às vezes cruel, mas eu me inspirei muito em Seuzinho Malta, em que você tinha raiva, mas ao mesmo tempo você se divertia, para não ser um personagem muito pesado, né? Pesado, e você até se contaminasse, não que isso fosse mudar o seu jeito de ser, mas durante a escrita muitas vezes você passa a sentir aqueles sentimentos que não são bons. E você, quando termina uma obra dessa, você fica dependendo do contexto, como o da Hecatombe, você fica esgotado, né? Fica esgotado emocionalmente. Como é uma tragédia que envolve pessoas que morreram inocentemente, traições. Então você se envolve com isso e muitas vezes você chega você está escrevendo, você chorar, até você querer não dar continuidade. Sim. E quando termina, você está num estado que você precisa de um tempo para se recuperar. Antes de começar mais um trabalho. Mais um trabalho. Pronto. E tem mais algum trabalho novo que o professor está preparando para lançar?
André, depois desse aí, Sim, aí teve mais um que foi a cobertura jornalística da Hecatombe de Garanhuns. Sim. Esse foi lançado no centenário. Sim. O centenário foi promovido pelo Instituto Histórico de Garanhuns e nós mudamos toda a programação. Nós evitamos entrar muito na questão de famílias, daquele envolvimento de 100 anos atrás. Trabalhamos muito as biografias, porque as pessoas sabiam que tinha acontecido a Hecatombe de Garanhuns, que tinham morrido políticos importantes no desenvolvimento da cidade, mas não conhecia a história deles. Então a gente trouxe um trabalho biográfico. Quem foi Júlio Brasileiro? Sim, entendi. E aí nós fazíamos palestra, quem foi Júlio Brasileiro, Manuel Jardim, Francisco Veloso, os irmãos Agemiro e Júlio Miranda, porque as pessoas muitas vezes passam pela rua e não conhecem. Então, Manuel Jardim, passa Manuel Jardim. Manuel Jardim foi prefeito 2 vezes de Garanhuns. Júlio Brasileiro, 2 vezes prefeito. Agemiro e Júlio Miranda, a Praça Irmão Miranda, onde é o ponto final, ela é em homenagem a eles. E onde o centro de atendimento eu acho que é da CELP, né, da antiga CELP, ali era a cadeia, que tem até uma placa. Não, é a Compesa. A Compesa, né? Da Compesa. Né? Isso. Então, nós fizemos todo esse trabalho, depois uma caminhada da paz, que era a Hecatombe justamente da paz, para que não as pessoas houvesse, não houvesse repetido os fatos, mas que também considerasse que as pessoas que se envolveram nessa tragédia, mas que tiveram uma grande contribuição para o desenvolvimento da cidade. Então esse foi o trabalho e aí gerou um livro que muitas pessoas pediram para que fosse um livro, não mais um romance, mas um livro científico, né? Científico. E aí histórico, né? E aí eu tive que mudar. Beleza. Mudar de uma escrita para outra, e aí era outra experiência, porque gera uma dificuldade, porque você muda o estilo, você tem que se adaptar. Você tem mais uma linha de escrita, é isso? E aí vem referências. Tem que se ler, não que você vá plagiar, mas você tem que ter uma referência de escritores, depois, né? de escritores que seguem aquela linha para você ter uma noção, a noção de como você vai escrever. E aí foi um livro que trouxe mais documental, mesmo com a narração mais histórica, mas com vários documentos que as pessoas podiam servir de base para suas teses, ou mesmo despertar curiosidade, porque eu sempre digo, e todos os historiadores, a história não é uma verdade absoluta. Não, ela não encerra ali. A Hecatombe, esses 2 livros que eu escrevi, não deram conta do fato. Então, abre-se. Quando você lê um livro, você pode questionar algumas coisas e ficar uma pergunta que não foi respondida, e isso lhe desperta o interesse para que você até porque busque. Não tem como conhecer toda a história em detalhes, né? Em detalhes. É só um fato, né? Como exemplo, a Ana do Perron, eu descobri algumas coisas, mas não descobri de onde tinha vindo a família. Depois que eu escrevi o livro, eles eram... a origem deles é da Normandia, na França. Por isso, Ana do Perron. E aí eu descobri que os pais vieram para o Recife. Mas eu já tinha escrito o livro. Então, veja que sempre tem alguma coisa, né? A história não é absoluta. Ela abre o espaço para que se pesquise. Né? É isso aí. E o professor está escrevendo uma biografia, não é isso? E aí uma biografia. E, novamente, a biografia ela favorece que você volte para a questão não criar uma ficção, mas usar o estilo romântico para escrever aquela biografia. Baseado em quê? Em muitos jornalistas, Andréa, que está escrevendo biografias e que está trazendo como se você vivesse um filme. E aí me interessou, parei um pouco as pesquisas sobre Garanhuns, fiquei apenas fazendo alguns estudos, a citar assim, o Parque Euclides Dourado, e fiz uma pesquisa, a estação, mas não ainda com material suficiente para participar um livro. Sim. E aí eu digo, eu preciso escrever alguma coisa. E eu sempre fui, desde os 6 anos, fã de Roberto Carlos. Sempre gostei de Roberto, mas poucas eram as informações que eu tinha. E aí começo a pesquisa, acreditando que
seria um caminho fácil. E aí me deparei com a dificuldade. É um desafio. Né? Um desafio pelo tempo. Então, uma carreira de mais de 60 anos, uma história que começa em 19 de abril de 1941, com o nascimento dele, até hoje. Então, um desafio muito grande. Jornais, revistas, entrevistas e ainda a montagem de um texto. Então, um trabalho que eu venho fazendo já está com 6 anos. 6 anos. Mas que a cada dia encontra-se algo que modifica o texto. E aí muitos colegas, eles dizem assim, Cláudio, olha, tem que chegar um momento que você não, tem que parar, você não dá conta de tudo. É impossível você dar conta. Porque por mais que você tenha acesso a documentos, tem muitas outras coisas. Não é? E o Roberto, ele não dá uma entrevista para aquele que está pesquisando, um escritor. Não é? Então, que muito se falou até mesmo de ele fazer uma biografia. E seria interessante, porque ele viveu essa história e ele contando teria mais detalhes, que até ajudaria. Né? Mas é por esse não saber ainda o limite de dizer a hora de tá bom, que eu me alongo muito. E tem escritores colegas também que dizem, olha, eu estou fazendo um trabalho, mas eu não estou conseguindo parar. Terminar. Mas é que é preciso. E eu sempre digo assim como o conselho, nunca desista. Por mais que seja o desafio de escrever, de pesquisar, quando se trata de uma pesquisa histórica, nunca desista de escrever, porque sempre você vai encontrar. Se não encontrar numa primeira edição, você lançar o livro, mas mais para frente vai aparecer o documento e você lança renovada. Então, não é no primeiro momento que você começar a escrever, você não concordar com o texto, você dizer, parei. Não. Escreva, você diga assim, pelo prazer. E aquele trabalho, de repente, ele vai ser um lazer, não vai ser um trabalho, né? Que é a frase que eu sempre digo a todos aqueles que pretendem escrever. Eu tenho como frase essa, eu escrevo pelo prazer de conhecer lugares que eu nunca conheci. E conhecer pessoas que eu também nunca conheci. Pois é, quem lê um livro viaja literalmente na imaginação, né, professor? Então, a gente está chegando ao final da nossa entrevista e eu queria que o professor deixasse assim uma mensagem para as pessoas que se incentivarem mais pela leitura, qual a importância da leitura que a gente tem na nossa vida, principalmente falando de história da nossa história ou da história da nossa cidade. A grande importância da leitura, né, que anteriormente eu disse, ela começa na escola. Né? O incentivo dos professores para os alunos, e nós temos biblioteca no município e no estado com um grande acervo, e aí vem pelo incentivo e vejo esse trabalho. Os pais também em casa podem incentivar. Os pais também em casa incentivando, e aí eu tive um grande incentivador que foi meu pai. Meu pai foi uma figura que ele me contava história para eu dormir. Isso despertou ao meu interesse, né, a minha imaginação. E a leitura é essa ferramenta em que você viaja, você conhece épocas, você encontra mensagens, você se edifica com com a literatura, seja a literatura em todos os seus gêneros. Né? A história, ela vai lhe trazer a importância do seu lugar que você vive, vai lhe trazer o orgulho das pessoas e lhe mostrar que você faz parte dessa história. Não é só os personagens que fizeram, mas você, em qualquer sua função que você fizer, você está contribuindo, você está fazendo história. Está escrevendo a sua história. Está escrevendo a sua história. Então, muitas vezes tem um poema que ele diz que o navegador, ele não chegou sozinho aqui, mas ele tinha várias pessoas com ele para que fosse a chegada à América, a chegada ao Brasil. Então, existem todas as pessoas que ali estavam envolvidas e ali estavam fazendo história. Muitas vezes essas pessoas são esquecidas pela história, mas
Ainda bem que hoje a história ela caminha para um ponto que ela está resgatando justamente as pessoas que não tiveram vez nem voz. E aí, justamente através da leitura, que você vai se descobrir, que você vai se envolver e que você vai sempre sair diferente de cada literatura, de cada leitura. E eu sempre digo assim, nessa conversa, quando a gente troca um pão por um pão, você fica com pão e eu fico comendo um pão. Mas quando a gente troca conhecimento, você fica com o meu conhecimento, eu fico com o seu. E é através de um livro que a gente vai ganhar muito conhecimento e vai mudar nosso jeito de pensar, de agir, de escrever, de ler e de transformar. E de viver também. E de viver. É isso aí, professor. Muito obrigada. Eu já vi que a gente tem assunto para outras edições. E o professor vai voltar aqui com outros trabalhos também, para que a gente possa contar a sua história. Obrigada, professor, de coração. Seja bem-vindo aqui à Estação Difusora. Estamos à disposição, viu? Muito obrigado. E você de casa, continua com a gente, se inscreve no canal, compartilha essas histórias para a comunidade, para suas famílias, e a gente tá por aqui, ok? Daqui a uns dias a edição teremos novas histórias e a gente aguarda você aí novamente, ok? Se inscreve aí no canal, beleza? Até a próxima, até o próximo Senta que lá vem história.